Os povos mesoamericanos eram incríveis, enigmáticos, fascinantes e, certamente, sua cultura vai muito além daquele terrível filme de 2012, cujo único mérito foi o de nos lembrar como filmes apocalípticos em geral são previsíveis e como, no mundo fantástico de Hollywood, toda criança é mais inteligente que qualquer adulto. Considerações cinematográficas à parte, a verdade é que estudar a América pré-colombiana e todo o período que envolveu a conquista europeia é como andar num campo com minas terrestres. A qualquer momento, você pode pisar no lunático, gritando que os europeus foram todos cruéis e insensíveis contra os nativos, ou, tão ruim quanto, topar com uma alma piedosa que crê piamente que tudo o que ocorreu se justifica e que todos aqueles heróis espanhóis eram almas altruístas, querendo apenas um mundo melhor para cada um de nós. Nenhum interesse financeiro, nada disso. Longe de nós. A verdade histórica, como bem sabemos, fica em geral no meio termo entre todos os relatos. Mas em uma coisa muitos concordam quando falamos dos povos nativos americanos. Nenhum império foi tão sanguinário e surreal quanto o povo azteca, com seus sacrifícios humanos colossais que chocavam os estrangeiros e que envolviam verdadeiras hecatombes de homens. Bernal Dias, um dos conquistadores enviados pela coroa da Espanha, relata chocado o que os aztecas haviam feito com seus amigos capturados. O seu diálogo parece ter saído direto das cenas mais fantasiosas de um filme do Indiana Jones, mas reflete com realidade o que acontecia. Ouvia-se o sinistro bater dos tambores, de muitas outras conchas, cornetas e chifres e coisas como trombetas, e o som delas todas era aterrorizante, e nós todos olhávamos na direção da alta pirâmide e vimos que nossos companheiros estavam sendo carregados à força pelos degraus acima. Nós os vimos colocar plumas nas cabeças de muitos deles, e eles os forçaram a dançar diante deles, e depois que haviam dançado, eles imediatamente os colocaram deitados de costas em pedras bem estreitas, e com algumas facas abriram seus peitos e tiraram seus corações palpitantes e os ofereceram a seus ídolos. Jogaram os corpos degraus abaixo, aos pontapés, e os carniceiros indígenas que esperavam embaixo cortaram seus braços e pernas e arrancaram a peles dos rostos, e as preparavam depois como couro de luvas, ainda com barba, e a carne eles comeram em chilmole. É bom constar, chilmole é um prato típico ainda presente na culinária regional, mas hoje feito com carne de porco. Bem melhor, imagino eu. Seja como for, o sacrifício azteca está relacionado com suas próprias crenças. Para esse povo, os deuses haviam se sacrificado para que os humanos tivessem vida, luz e sol. Competiria a cada um de nós retribuir o mesmo favor. Essa retribuição variava de acordo com uma escala. Alguns poderiam doar alimentos e grãos, outros matariam animais e derramariam seu sangue. Outros, ainda mais corajosos, se flagelariam e se mutilariam, enquanto os últimos ofertavam a própria vida aos imortais. Geralmente haviam dois tipos escolhidos para morrer nesses ritos funestos. Um primeiro agrupava aqueles que eram forçados a isso, desde prisioneiros de guerra até pessoas escolhidas aleatoriamente entre as tribos submissas aos aztecas. Um segundo, mais específico e especial, incluía os que iam por vontade, também pessoas escolhidas pelos sacerdotes, mas nesse caso havia um caráter de espontaneidade que era prezado. Em Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, estima-se que pelo menos uma pessoa morresse por dia em algum dos templos principais, a fim de garantir a continuidade da vida. Segundo a crença local, se esses sacrifícios fossem interrompidos, até mesmo o sol poderia deixar de nascer. Haviam também sacrifícios maiores realizados a cada mês, além daqueles anuais e aqueles específicos a determinadas divindades. Historiadores, testemunhas e arqueólogos divergem um pouco entre si, e as estimativas afirmam que anualmente os aztecas sacrificavam entre 20 mil a 200 mil pessoas, algo como 1% da população total sob seu domínio. Esse número, no entanto, variava muito dependendo da época. Em períodos de grandes secas, os sacerdotes acreditavam que os deuses estivessem bravos com o povo, o que exigia ainda mais empenho em agradá-los. Com isso, rios de sangue literalmente escorriam pelas cidades. Um dos relatos mais macabros e testemunhas desse período fala da ocasião em que ocorreram execuções contínuas e ininterruptas por um período de 4 dias.
onde o templo principal ficou completamente pintado com o sangue das vítimas. Ainda segundo relatos, para comemorar a construção do principal templo azteca, foram imoladas mais de 10.000 pessoas numa única ocasião. Pode-se apenas imaginar o cheiro insuportável de sangue que tomava conta das cidades nessas ocasiões. O principal rito, o ápice de toda a liturgia azteca, por assim dizer, consistia em remover o coração do infeliz condenado, isso, claro, com ele ainda vivo. Em se tratando de destruir corações, os sacerdotes aztecas fariam invejar muitos relacionamentos por aí. Geralmente a vítima era dopada com antecedência, salvo naquelas situações em que se pretendia dar especial demonstração de crueldade a inimigos de guerra. De qualquer forma, 4 sacerdotes conduziam a pessoa escada acima, até que ela chegasse no topo da pirâmide, onde tinha braços e mãos amarrados. Somente então, aquele que presidiria o sacrifício entraria em cena, carregando uma bacia e uma faca afiada. Com essa faca, o ventre era aberto, e então o sacerdote agarrava e arrancava o coração ainda palpitante, que era oferecido no recipiente ao deus Huitzilopochtli, que simbolizava o próprio sol. Os cadáveres eram jogados escada abaixo, onde os sacerdotes menores aguardavam para desmembrá-lo e separar as partes. As vísceras dadas aos animais, os ossos utilizados para a confecção de lanças e flautas, enquanto a carne era cozida e servida de alimento. Até mesmo as orelhas eram aproveitadas e utilizadas em colares e adereços. Também a pele se transformava posteriormente em vestes, usadas principalmente por guerreiros em combate. Em outras palavras, toda a vítima era completamente aproveitada. Deuses diferentes requeriam, claro, sacrifícios diferentes. Se Huitzilopochtli se aprazia com o coração humano, Huitzilopochtli já preferia que as vítimas fossem queimadas. Havia também aqueles que exigiam sacrifícios de virgens e de crianças. Especialmente arrepiante era o caso de Tlaloc, deus das chuvas. Para garantir que não houvesse seca, os pais davam em ofertas os seus filhos bebês, que eram levados imolados no alto de montanhas. Mas não somente isso, que por si só é tremendo e horrível. No ritual, era preciso que a criança não fosse dopada, mas que ela chorasse, como também chorassem os pais, pois assim suas lágrimas garantiriam água em abundância para o consumo e o cultivo. Como falamos anteriormente, existiam também aqueles que se dispunham a serem sacrificados. Anualmente, um homem corajoso era escolhido para representar o deus Xipetotec, o Senhor Esfolado, e pelo nome você já deve adivinhar o que acontecia com ele. Este homem passava o ano vivendo como rei e tinha supostamente os mesmos poderes de Xipetotec. Ele abençoava a pessoa e ouvia suas preces, que transmitiria aos imortais quando estivesse no pós-vida. Recebia todo tipo de regalias que quisesse, incluindo 4 esposas. Ao término desse período de bonança, no entanto, vinha a pior parte. O eleito era conduzido ao topo de uma pirâmide, onde então era morto e esfolado, não necessariamente nessa ordem. É fácil perceber porque os espanhóis ficaram tão horrorizados e porque tantas tribos menores, que eram as principais fornecedoras de sacrifício, não tardaram em se juntar aos conquistadores para derrubar os astecas. Muitos tentam amenizar os sacrifícios e podemos encontrar incontáveis teses antropológicas que buscam fundamentar e justificar o que era feito. Alguns historiadores até afirmavam ser tudo um exagero narrativo dos europeus, mas as centenas de milhares de ossadas recentemente descobertas por arqueólogos parecem reforçar os relatos. A verdade, como eu falei, é muito mais complexa. Os astecas estavam ligados com um profundo senso de sacrifício e, para eles, a morte era uma realidade inevitável e inadiável. Se pudesse se dar em favor dos deuses, tanto melhor. De forma geral, não se toma partido de personagens do passado, mas apenas se tenta compreender a eles e as suas situações. Quaisquer que sejam as justificativas que tanto a elite asteca quanto os colonizadores pudessem nos dar, a verdade é que essas justificativas já estão enterradas em solo profundo, assim como todas aquelas vítimas sacrificadas. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Até mais, se Deus quiser.